Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar onde me estás a ouvir. Este é o quarto episódio desta nossa série, desta minha série de episódios, onde vamos falar das eleições autárquicas em Mirandela. Hoje tenho comigo dois convidados. Decidi convidar dois jovens. A responsabilidade do convite é minha, e só minha, e decidi convidar o Tito Rezende e o Carlos Carvalho, desculpa por entender que são dois jovens que eu conheço, que já conhecem o que é isto das lides políticas e, independentemente dos cargos que ocupam neste momento, acho que serão as pessoas indicadas para falarmos um bocadinho daquilo que está a acontecer e daquilo que se prevém nesta altura que ainda não começou a campanha eleitoral, mas que já muito se fala e já muito se diz. Para mais ou menos contextualizar, aquilo que podemos dizer é que neste momento temos 5 candidatos à Câmara Municipal, 5 partidos. É inédito em Mirandela? Não é inédito em Mirandela, porque em 2013 também isso já aconteceu, só que tínhamos o Bloco de Esquerda nessa altura, e nessa altura o Bloco de Esquerda teve apenas uma representação de 1,52%, muito pouco, e o PS até teve 21,2% nessa altura, elegendo 2 vereadores. A questão é que neste momento nós tivemos as últimas eleições autárquicas, as últimas eleições presidenciais, o Chega em Mirandela tem valores de 21%, de 20%, 20,51%. Será que os mirandelenses votam Chega? Será que este candidato agora, Ricardo Garcia, vai trazer aqui alguma diferença? Vai haver aqui alguma coisa? Por outro lado, acabamos de ouvir também a entrevista da Helena Schell e também ela diz que quer maioria absoluta. Por isso, estamos aqui a falar de 5 partidos, que os 5 partidos dizem que querem ganhar, não é ganhar com maioria absoluta. Agora vou começar aqui pelo Carlos, pela minha direita. Carlos, o que é que te parece? Como é que estás a ver isto? Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa moderadora, a Fernanda Ferreira, e o meu amigo Tito. É óbvio que quando os partidos vão a eleições querem sempre ganhar e ganhar com maioria para ter estabilidade na governação. Seja da esquerda à direita, todos eles o querem e é legítimo eles falarem assim à população. Indo diretamente ao que a Fernanda estava a falar, eu penso que não é de todo, ou não podemos olhar para umas eleições presidenciais e transportar essa realidade para as eleições autárquicas. Os protagonistas não são os mesmos, não tirando o mérito a nenhum deles, mas penso que o historial dos partidos também tem que ser em conta, e neste caso temos apenas 3 partidos que estiveram no poder em Mirandela: o CDS na altura do Dr. José Gama, o PSD ao longo destes últimos 40 anos com essa pausa no CDS, e ultimamente, neste último mandato, o PS. Agora é óbvio que com 5 partidos tudo fica mais difícil. E eu ponho a questão se poderá haver a hipótese de termos mais de 3 partidos, que nunca aconteceu, ter mais de 3 partidos a terem eleitos dentro dos seus candidatos. Deixa-me perguntar aqui ao Tito também um bocadinho a opinião, para darmos aqui um bocadinho ao Tito, mas o PS também só ganha, também não passou de 20% para mais de 40%, por maioria absoluta. O Chega não pode conseguir uma coisa dessas? Será que a população de Mirandela vota sempre o mesmo? Vamos ter diferença, ou já está decidido quem vai ganhar as eleições? Bem, antes de mais, um cumprimento à Fernanda e ao Carlos e a todos os que estão a ouvir também através da gravação. De facto, o Carlos tem razão numa coisa que eu também concordo, é que uma coisa é o candidato André Ventura a nível nacional, com todo o seu mediatismo. Outra coisa é uma lista do Chega que a verdade é que, sem tirando o mérito também aos timoneiros dessa mesma lista, um deles tem um historial do CDS e outro deles tem um historial que ainda ao dia de hoje é presidente de uma junta de freguesia pelo Partido Social Democrata. Portanto, isso também pode
afastar algumas das pessoas que se possam identificar com o Chega em Mirandela, porque as pessoas que estão a encabeçar esse mesmo partido vêm oriundos daqueles partidos também de direita que muitas das vezes as pessoas podem pensar que podem ter perdido espaço, podem ter tido algum litígio com pessoas internamente ou não, ou até podem ter-se mesmo identificado com as propostas do Chega. Agora, não me parece de facto de todo que o Chega vai conseguir eleger um vereador. É só uma correção, que o CDS também teve, além do Dr. José Gama, teve um mandato de cerca de 2 anos com o Maximiano ainda nos anos 70, portanto foram, se não me engano, 6 anos ao todo. Uma pessoa que eu também tive o gosto de conhecer aqui há tempos. Sim, senhora. Mas aqui, isto só para esclarecermos, e pronto, e gosto de acabar por... Porque também temos, eu aqui vejo a análise desta forma, de que a política está a mudar e que ninguém... Podemos hoje votar numa coisa e daqui a uns anos votar num partido diferente, se calhar. Não sei até que ponto os partidos internamente, o que é que vocês acham, se filiam mesmo as pessoas aos votos. E depois, outra das preocupações também, e que pode fazer aqui mudança, estamos a falar da abstenção. Quando temos 4 freguesias que têm um candidato único à junta de freguesia, isso também pode fazer com que as pessoas não vão votar. Isto falando daquelas pessoas que estão descontentes e no fundo é alertar um bocadinho para estes vídeos, pretendem alertar um bocadinho para esta outra problemática, porque as 4 freguesias onde têm listas únicas são 7,93% dos eleitores do concelho, também podem... E uma delas é a 4ª maior freguesia do concelho. Também podem mexer aqui com um vereador, não é? Será que... Como é que vêem isto? Como é que vêem não terem, por exemplo, os partidos não terem mais do que um partido juntas, porque no fundo acabamos por ter do PS e algumas independentes, algumas listas independentes. Também é o caso de... Há uma junta, salvo erro, que tem o movimento independente e depois tem uma candidatura do CDS, não tem do PS nem do PSD, mas tem do CDS. Sim, e também temos isso. Pronto, aí temos um partido. Um partido, seja lá, mesmo assim, há uma representação, porque as candidaturas independentes não têm representação para a Câmara, não tem candidato à Câmara, nem candidato à Assembleia Municipal. Estamos sempre a falar de 3 órgãos. Quando vamos votar, tem 3 papelinhos, isto toda a gente sabe, mas para a Junta, a Assembleia Municipal e para o Presidente de Câmara. Aquilo que eu acho é que houve algumas freguesias em que os mandatos correram de forma exemplar, em que os seus líderes também são unânimes na maioria da população e que, de facto, os 2 maiores partidos em Mirandela também não se quiseram intrometer e podem achar até o facto de terem feito uma lista nessa mesma freguesia os possa ainda prejudicar e, portanto, manterem-se também independentes em relação à lista independente pode trazer alguma vantagem. Mas vocês dois tanto conhecem... para um como para o outro, não é? Mas vocês dois sabem, como eu sei, que é importante fazer listas e da maneira como se fazem as listas e as importâncias dos partidos. Exato. O que eu queria dizer era que às vezes fazer lista pode ser pior do que não fazer lista em algumas situações. Sim, eu olho para esta realidade e identifico 2 problemas. Um é a falta de interesse da população na política e o facto de os partidos irem junto da população, convidarem e as pessoas não aceitarem por não se reverem na atual política. Outro é, às vezes, mesmo a falta de pessoas para a constituição das listas. E estes, para mim, são os 2 principais problemas que a democracia atual vai atravessar, principalmente nos nossos territórios de baixa densidade. Mas não deixo de dar alguma razão ao Tito quando se diz que, às vezes, os partidos, em certas situações, não estou a dizer que sejam em todas, mas em certas situações, como por exemplo é o caso de Freixas, que é um movimento independente, os partidos não se quiseram intrometer por verem naquele candidato que era o melhor candidato para servir aquela população. Noutros casos é mesmo pelos assuntos que pelos assuntos que eu abordei anteriormente. O caso das pessoas não se reverem e aliado à falta de gente nas nossas freguesias. E esse, para mim, é um problema que nos deve preocupar a todos e, principalmente, os jovens têm que
Tenho que pôr. Eu vou interrompendo, nós vamos ter uma entrevista pequena, por isso não vamos ficar só neste ponto. De facto, verificando as listas e a própria residência das pessoas que entregam as listas das aldeias, vê-se muito pessoas que não residem na freguesia onde se candidatam, muito mesmo. Esse também já e foi também um para tema. referir isto, que para ser candidato não tem que ser residente na freguesia ou no concelho. Também já falei um bocadinho dessa dificuldade num vídeo atrasado sobre o número de pessoas agora. A questão agora, aquilo e vou misturar aqui um bocadinho os temas, é os jovens. De que forma os jovens, vocês acham que os jovens são tidos em consideração, ou são, até na parte da constituição das listas, de que forma são colocados, o Tito estava na lista para a variação na última, há 4 anos atrás, o Carlos é candidato estava na Assembleia também. Neste momento está para a Junta de Freguesia, não é? Estou na Assembleia Municipal para a Junta de Freguesia, por isso estamos aqui a falar de jovens que são... duas coisas importantes. De que forma os partidos ouvem ou não ouvem os jovens? De que forma... como é que os jovens veem a política? E quando falamos de frechas, por exemplo, já misturando um bocadinho, os partidos, embora haja uma candidatura independente, eu vejo todos os candidatos a falar de propostas e de coisas para frechas. Isso também não me parece que, é uma questão de votos, mas não me parece que nenhum candidato à Câmara tenha descurado a freguesia de Frechas, pelo menos com as propostas, até porque o Caixão faz ali parte e temos ali esse tipo de coisas. Os jovens são ouvidos ou não? Os jovens gostam da política ou não? Estão à vontade. Agora começa o Carlos Pedro. Falou primeiro, depois fui eu. Eu acho que os jovens gostam e estão interessados e participam e estão empenhados. Há um longo trabalho que tem vindo a ser feito, principalmente pelas duas juventudes partidárias, neste momento com representação em Mirandela. O Tito já anda cá mais tempo do que eu e, de facto, ele na JS, os meus antecessores na JSC e agora o trabalho que tem vindo a ser feito, temos tentado fazer um trabalho de desmistificação da política e tentar trazer mais jovens para a política, reformular a política e fazer política de maneira diferente, dar uma nova roupagem. E eu penso que em algumas listas ou em alguns partidos isso foi feito. E agora, saindo um bocadinho do papel de comentadores e entrando um bocadinho no papel de presidente da JSC, eu fiz uma crítica há algum tempo e à qual já obtive uma resposta sobre ela. Vemos um PS com uma ausência de jovens nas listas ou nos lugares à partida que são elegíveis, e enquanto que temos os outros partidos, e aqui posso falar dos outros 4, analisando as outras listas, vemos jovens no 4º lugar da variação, como é o caso do CDS, vemos uma lista do Chega com bastantes jovens também, maioritariamente por jovens. O PCP também tem uma jovem candidata à Junta de Mirandela. Temos também mais jovens nas listas, tem mais jovens nas listas à Câmara e à Assembleia Municipal. E por fim também o PSC, com bastantes jovens, incluindo 3 candidatos a Presidente de Junta. Por isso, não tomando a parte como um todo, eu acredito que... Eu acho que sim. Acho que sim. Pelo menos os jovens que neste momento já estão na política, eles querem fazer parte da vida ativa da sociedade e o próximo caminho é trazer ainda mais jovens. Título, qual é a tua visão e os jovens querem mesmo? Ou isto também é difícil conseguir jovens para as listas? Também pode ser esse o problema. Difícil não é, não acho que seja. De todo, não é nada difícil. Pelo contrário, sempre achei que... Aliás, vários jovens que estão na lista da Assembleia Municipal foram convidados por mim, na lista do PS. E não me arrependo disso, se pudesse convidava mais. Mas eu também faço aqui uma distinção entre jovem e jovem militante. E eu, quando falo dos jovens, refiro-me mais aos militantes da JS, que é o órgão que eu represento. Portanto, eu vi, e bem, que há 3 candidatos jovens no PST que são candidatos, mas eu não sei se eles são militantes da JST. Portanto, às vezes é preciso também explicar. Porque depois da JST eu também referi-la, e bem, mas no mesmo mal, porque o candidato
que está na lista do PS à Câmara não é da JTS, portanto, e se calhar se vocês compararam, os vossos são todas militantes da JST, o único que aparece nesse vídeo não é da JTS, portanto eu falo enquanto a entidade que representa. Desculpa, Tito, só uma provocação então. Se não metêssemos então esse jovem que é candidato, a JTS nem tinha representação. Bem, e aí exato, é uma preocupação, não querendo não tirar o teu tempo, aí é uma preocupação que o PS e a JTS têm de ter para o futuro. Eu, em primeiro lugar, a nossa ideia é informar, por isso eu em primeiro lugar digo uma bem. coisa que é muito simples: contra factos não há argumentos, e não vamos tapar os olhos às pessoas. Contra factos não há argumentos, e os factos que o Carlos apresentou são reais. Agora é assim, por outro lado, há uma coisa que se chama ética política. E a ética política deve ser cumprida por todos os candidatos. E quando eu me refiro à ética política, refiro-me também à ética para com a juventude socialista. Portanto, a indicação do partido, da sede nacional do partido, foi que deveria haver, foi uma indicação, foi uma das principais indicações que deveria haver um jovem, e aí não se especificou se era jovem ou se era jovem militante, portanto, um jovem, 5 em 5 lugares. E de facto, eu lutei imenso em todos os conselhos para que isso fosse feito, reuni com todos os candidatos para que de facto fossem valorizados. Posso dizer que todos os presidentes da JS do distrito e até presidentes de mesa um está na lista da Câmara, outro está na lista da Assembleia em bons lugares, no número 5, no número 6. Na Conselhia de Mirandela fizemos até chegar um mail com várias propostas e com vários nomes de jovens, a maior parte deles estão na lista, e também não posso dizer que tudo, que há coisas boas e há coisas más. E de facto, o Conselho de Mirandela, no âmbito geral, a nível distrital, é o segundo conselho que tem mais jovens da JS nas listas. No fundo até poderia ser o primeiro, porque se eu não tivesse saído da lista por as razões que já todos sabem. Portanto, são 19 jovens da JS que estão nas listas, e também tenho que dizer que a Tatiana Nascimento está em número 3 na Junta de Soçães, o Pedro Borges está em número 4 na Junta do Franco, a Bruna Cavalaria está no número 3 de Valgovinhas, e no número 2 temos a Patrícia Lino na Fardisela. Portanto, não é nenhum candidato, mas são lugares que perspectiva-se que até a maior parte deles possam sair de listas vencedoras e serem secretários ou serem tesoureiros. Portanto, agora de facto, na Assembleia Municipal e na própria Junta de Freguesia de Mirandela e na Câmara Municipal de Mirandela, de facto as coisas não correram da forma que a Juventude Socialista expectativava, mas não foi por falta de... Esse também não é o foco. Exatamente. Pronto, é nesse, e no fundo vamos sim, fazer aqui um apelo. Para responder se achei que os jovens estavam integrados ou não, mas fazendo um resumo, de facto nunca vi grande dificuldade no momento de chamar os jovens à participação, nem há 4 anos, nem a grande este ano. dificuldade é os jovens estão sempre prontos para a política e para a vida ativa. Mas também queria, se o Carlos me permitir, o Carlos falou e bem que deveria haver pluralidade e participação dos jovens, e de facto, mais uma vez, contra mim falo, porque há conselhos até do exemplo de Freixas para a Cinta, de Vimeus, em que os jovens se repetem em várias listas. Isso é uma das coisas que eu sempre me mostrei contra e sempre lhes disse, deveis dar ao lugar a outras pessoas. E portanto, também lanço aqui esta pergunta ao Carlos, porque também, estando tu num lugar oficialmente será elegível, só que uma grande tragédia é que não seria, porque é que não poderias ter dado também o lugar que ocupas na Assembleia de Freguesia a outro mesmo jovem, que poderias incluir ainda outro jovem na vossa participação. Atenção, porque eu estou a dizer do teu caso, mas mais uma vez disse que também aconteceu na JS, noutros conselhos, e eu também os alertei que achava que não era o correto, que deveriam abrir espaço para a participação de outros jovens. É uma questão muito simples e respondo diretamente. Foi um convite pessoal da candidata e que eu não podia recusar. E por isso não vejo algum problema. Luto pelo Conselho, luto pela minha freguesia, que é a minha terra
onde a minha mãe nasceu, onde a família da minha mãe nasceu, e não podia ter recusado isso. Sim, mas a questão foi só uma, foi Exato, a sim, a pluralidade questão da pluralidade, e a possibilidade de envolver mais Bom, jovens. vamos pessoas. legislar isto outra vez. Da mesma De forma, forma- que há de forma cota cordial, para atenção. homens e cotas para Para mulheres, mulheres. e eu, mulher, não concordo, fica aqui bem patente, porque eu acho que deve ser por competência. Carlos vai me desculpar, mas podemos eu fazer sim, cota sim, para sim, jovens colocar esta. também. Pronto. Mas, importante, já que os jovens participam, é importante analisar, e aquilo que eu queria ver é, dentro das propostas dos partidos, dos 5 partidos, há aqui algumas coisas para os jovens. O que está contemplado era realmente o que vocês esperavam? Ou podem defender o que é que havia aqui, agora Carlos, porque acabou de falar, se calhar, não sei. As propostas para os jovens nunca são demais. Penso que há alguns temas que não foram abordados ainda por nenhum partido, e um deles, ou abordados diretamente, já se falou na questão da habitação, mas há um tema muito específico que ainda não foi abordado, que é a questão de uma residência para os estudantes do ensino superior em Mirandela, porque efetivamente isso existe uma grande dificuldade. Quando os alunos chegam para fazer a primeira matrícula e depois, quando frequentam os anos seguintes, de arranjar uma casa. E quando o arranjam, os valores da renda são exorbitantes. E por isso penso que, aproveitando agora também o novo plano de recuperação e resiliência, penso que pode ser feita alguma coisa em relação a esse tema. E quando digo que os partidos não falaram, agora também puxando mais uma vez uma brasa à minha sardinha, nós, enquanto JSC, apresentamos um manifesto eleitoral em que contempla lá também a criação efetiva da residência para os estudantes do ensino superior, a recuperação, e pelos vistos já vi que vai começar a ser feita, não sei se é estratégico ou não, no período em que estamos, as obras de qualificação da residência dos estudantes da Escola de Música, mas efetivamente é preciso pensar na questão da habitação, porque penso que não está a ser feito. A nível de políticas do ambiente, há muitos partidos a pensarem nisso. Propostas para o emprego jovem também já ouvi falar, temos o CDS a falar num cluster agroalimentar para o caixão, e já introduzimos aqui também já este tema, mas que me deixam, de certa maneira, Esse preocupado. cluster não seria mais um investimento privado? Eu penso que sim, era isso que eu ia dizer. Deixa-me alguma preocupação quando eu já ouvi, portanto, o debate que foi feito na Rádio Brigante e a entrevista individual de cada um dos candidatos. A verdade é que eles falam sobre as medidas, mas não avançam um pouco mais e explicam como é que é feito. Neste caso, o cluster. O cluster é uma questão interessante, mas vamos ver uma coisa. Aquilo que explica Qual é que é o conhecimento, aos nossos ouvintes que exatamente. não ouviram. Aquilo que eu entendi do cluster é câmaras de frio. Exatamente, é uma unidade de armazenagem para posterior venda. Mas quem vai fazer isso? Vão ser os funcionários da Câmara de Mirandela, ou neste caso, Câmara de Mirandela e Vila Flor, quem é que vai ser? Eu penso que sim, que é uma questão a pensar, e temos ali... Podia ter emprego para os jovens, é isso? Podíamos ter um emprego para o jovem, podíamos ir um bocadinho mais além na questão do complexo agroindustrial, o centro de competências. Já vamos voltar a para voltar para a agora agricultura. mais nos jovens. Já vou voltar nesse tema. Tito, as propostas que estão diretamente relacionadas para os jovens e que outras propostas? As propostas, normalmente, os 4 anos passam, as propostas repetem-se, são basicamente sempre iguais e, no fundo, cumprem o conteúdo, ou seja, a dizer que se vai apostar nos jovens e depois a substância não é muito elaborada e é essa sempre a opinião que eu tenho tido. De facto, em relação ao PRR e também enquanto a Federação nós organizamos um fórum com o nosso Secretário de Estado e ele anunciou que de facto viriam milhares de camas também para o interior, mas tem que ser os municípios depois a concorrer a esses mesmos programas, e pronto, ele também deixou essa alerta e também passou ali um bocadinho, e vem a responsabilidade para os municípios também de arranjarem a forma de conseguirem depois obter essas mesmas camas. Isso também poderá vir a dar alguma resposta ao problema que tem, que é enorme aqui do alojamento, não só no preço, mas até mesmo em encontrar muitas das vezes quarta, portanto tem sido muito difícil. E aqui também lançava o repro a todos os candidatos, porque de facto termos uma residência de estudantes neste momento é essencial, é uma coisa que
que já não se devia admitir não haver. Portanto, estamos a falar que em cerca de 8 anos já aumentou o número de alunos em cerca de 900 alunos. E eu pergunto como é que será, como é que esta gente toda consegue arranjar quarto, não é? Torna-se muito difícil, eu chego a ver às vezes jovens desesperados porque não arranjam, estão em dias e dias e não arranjam. Em relação às propostas, e eu aqui também, o Carlos também faz parte do CMJ, mais uma vez, eu também digo, já disse isto algumas vezes, em próprio plenário do CMJ, que de facto foram poucas as vezes, eu já estou no CMJ há cerca de 6 anos, foram poucas as vezes que eu vi alguma ideia retirada dos jovens, isto eu falo dos dois executivos, tanto este como o anterior, foram muito poucas as vezes em que eu vi ideias retiradas do CMJ, dos jovens e depois postas em prática. Foram muito poucas vezes. E de facto, isso também leva a que os jovens até podem ir com muito entusiasmo para lá, se lançam várias ideias, como aconteceu na última reunião, mas depois é claro que passada uma reunião ou duas começam a sentir-se um bocadinho, que acabamos por ir para uma conversa, para lançarmos ideias e depois as coisas não chegam a vias de facto, e isso também desmotiva os próprios jovens depois a participar nessas mesmas reuniões. Dou este exemplo do CMJ, mas serve explicar o que é o CMJ. Quer-se explicar? Para os ouvintes que não o sabem. CMJ é o Conselho Municipal de Juventude e nele tem lugar um representante de uma associação jovem, inscrita no RENAGE, a juvenil estudantil e também o grupo dos escuteiros e juventudes partidárias e ainda um representante de cada partido da Assembleia Municipal e outros que podem ser por convite. Quanto ao emprego jovem, a empregabilidade jovem, que sempre também se fala, e é normal, todos os candidatos dizem que primeiro estão jovens e etc. De facto, eu acho que os próprios executivos, mais uma vez falo no âmbito geral, não estou a falar do PSD, do PS, CDS, estou a falar de todos. Os próprios executivos não deveriam ficar à espera que, por exemplo, o Poder Central abrisse, por exemplo, o programa PEPAL ou outros programas. Deveria ser o próprio executivo, os próprios executivos a criarem programas de estímulo à empregabilidade jovem. E isso é possível. Isso é possível fazer. Eu também lançava aqui este repto, porque é que os próprios executivos não conseguem ter essa capacidade de criar essas mesmas bolsas por eles próprios. E é também um desafio que eu lanço. Eu gostava só de fazer mais um reparo ou acrescentar uma ideia e transportando um bocadinho do brilhante Ecoparque em Bragança, em que tem a participação da Câmara Municipal e a participação do IPB, em que dá condições às empresas que se querem sediar naquele concelho de terem uma facilidade maior junto do IPB e buscar jovens licenciados. E aqui nós temos uma escola também, a ESACT, onde tem áreas temáticas que poderiam perfeitamente empregar gente no nosso concelho. Temos a licenciatura em Turismo, temos a licenciatura em Design de Jogos Digitais. Tudo isso, neste momento, é um espaço de coworking, a criação do espaço de coworking bastaria para começar esse projeto. Pois as empresas teriam, obviamente, que se alavancar elas próprias, mas para o início de uma atividade empresarial, o município é fundamental. E a assistência de espaço, a libertação das licenças, acho que isso é muito importante para os jovens que querem começar a sua atividade. Muito bem, já temos aqui algumas ideias, já temos aqui algumas coisas. Vamos só para a última, um bocadinho, quase dar fecho, mas acho que a conversa está tão interessante que podemos falar mais um bocadinho. Hoje em dia, vou alargar só mais um bocadinho. Hoje em dia nós falamos muito que o mundo está em mudança e nós vemos. O Covid acabou por mostrar isso e aquilo que virá a seguir nós nunca sabemos, por isso está em mudança. Eu ouço noutros países, falamos muito em economia do cuidado. E a economia do cuidado, e quando eu por acaso acho curioso que percebo isso até em algumas intervenções da Presidente atual, falar nisso, e isto é virado, esta economia do cuidado é virada para as pessoas e para o meio ambiente. Aí temos 3 áreas fundamentais que eu acho aí, que são a saúde, a educação
e neste momento a agricultura, porque a agricultura tem a ver com o ambiente, e vejo também, daquilo que eu conheço e daquilo que eu sei, é que nós falamos em densidade, em haver mais gente no litoral do que aqui, e nós agora teríamos uma hipótese muito grande, até com esta história do teletrabalho, de atrairmos jovens, atrairmos pessoas para vir morar para aqui, mas aquilo que me parece, aquilo que eu avalio, é que me dizem assim: Fernanda, eu até ia, até gostava, mas eu quero um sítio para os meus filhos estudarem e quero condições de saúde. Estes três, está a ser feita alguma coisa? Estas propostas dos vários partidos estão realmente viradas para as pessoas? Bem, em relação à saúde, aquilo que nós temos verificado já nos últimos anos, e aliás está a acontecer de uma forma galopante, é cada vez mais o investimento privado nos hospitais e nas clínicas, e isto a longo prazo pode ser trágico para o SNS, não é? E portanto, com esta pandemia Covid, provou-nos que se não fosse o SNS, nós estávamos, de facto, teríamos tido enormes problemas. Portanto, por isso também está alerta, porque isto passou, de facto, a ser um grande negócio, porque a saúde é um grande negócio e até deixa um alerta, porque normalmente neste tipo de estabelecimento privado a nível de saúde, as pessoas não são tratadas como utentes, são tratadas como clientes. E, portanto, aqui também vemos um bocadinho a diferença de como a pessoa é... Há propostas nestes 5 candidatos, ou há alguma em especial para melhorar isso? No teu entender? Sim, mais uma vez, de facto... Isso está esquecido. Eu penso que na parte da saúde não é tanto a nível municipal que se pode fazer... Pode-se, de facto, apelar, reivindicar, mas estamos a falar de uma componente que é toda ela direcionada e vocacionada no poder central e na educação também. Aqui, claro, também temos que parabenizar tanto este Executivo como o anterior pela construção do parque escolar e também da escola ESAC. Portanto, e aí sim, aí houve um investimento do município para que as coisas pudessem, de facto, serem uma realidade. Em Mirandela, no que diz respeito à educação, a nível eu lembro que agora recentemente a cantina da Luciano Cordeiro também foi toda intervencionada, portanto, no que diz respeito a condições para a prática do ensino, portanto, o bem-estar dos estudantes, Mirandela, se calhar do Distrito de Bragança, deverá ser o concelho que neste momento vai mais à frente. Há uns anos atrás era o que é mais atrás, mas conseguiu isto. Quanto mais tarde também se fazem as obras, depois, passados uns anos, também somos os que temos mais dividendos, porque tivemos tão atrasados para fazer essas mesmas obras, que agora temos escolas e temos edifícios modernos, novos e aptos para a prática do ensino. Mas, mais uma vez, aqui o grande poder de decisão vem todo do Governo, cabe aos municípios reivindicar, e nesse aspecto qualquer um dos candidatos o pode fazer. Agricultura e meio ambiente. Em relação, e aqui também dizer que de facto o meio ambiente é o que está em voga, os candidatos todos eles destacaram essa vertente, a CDU aposta sempre mais no trabalhador, mas também temos um jovem agricultor, também para explicar, porque a tipologia de jovem, para quem ainda tem dúvidas, eu vi o último politicamente falando, eu também fiquei assim um bocado incrédulo com a discussão em torno da idade jovem. Portanto, segundo a legislação, o jovem até aos 30 anos. Portanto, acho que perante isto não há grandes dúvidas. A parte do jovem agricultor vai até aos 40. Exatamente, o jovem agricultor vai até aos 40 e depois para alguns tipos de programas cofinanciados, como a Porta 65, vai até aos 35. O jovem até aos 30 anos. Portanto, ouvirmos que se é jovem até aos 50, eu fico assim um bocadinho baralhado. Mas, portanto, eu estou no meu último ano. Falar de agricultura, também podemos estar aqui a falar de jovens qualificados também, ou da agricultura, do meio ambiente, desta outra parte. Pode haver aqui um aproveitamento até no educação, ou nos cursos que estão aqui. Sim, de facto, antigamente víamos a agricultura de uma forma mais manual, etc. E hoje em dia tudo começa a ficar mais mecanizado, mas também as pessoas começam
a formarem-se nessas mesmas áreas. Eu tinha visto, aliás, tenho vários amigos meus que estão a apostar até no NIRTIL, entre outros. Vimos recentemente até, foi dado destaque a um jovem aqui do nosso concelho, que tem uma produção de figos. E, portanto, eu acho que depois também estamos a falar de uma vertente também que é... Que vai em listas do PSC. Depois também agora perdi. Também podemos... Também, agora perdi. Desculpa. Não sei. Esqueci de pensar nisto. Opa, Mas eu tinha que dizer. podia estar aí, agora não interessa. Mas queres que ele entre em comando ou... Não, estávamos tão bem. Não, Isso é vocês já psicólogos. sei. E de facto, já Espera, estou. mas agora... Vá, e tu, ao bocado, disseste 1, 2, 3 e começaste logo a falar, tens que parar um bocadinho e começar a falar, senão depois não vais conseguir contar. Ok. E acompanha o microfone. Já aprendi assim. É agora, pronto, é agora. E, Espera. Vá, mas agora, one take, bora. E vocês têm que até ter porque neste setor, no setor agrícola também, existem diversas formas de os mesmos terem apoio financeiro dos fundos da União Europeia. Claro, estamos a falar de investimentos mesmo assim do próprio muito altos, mas ir bem é uma forma também de promover que eles continuem a existir e que os jovens se interessem também. Isso é muito importante. Bom, estando aqui o Tito mais do lado da esquerda, também está o CDU, por isso Por também acaso, fala esse é o mais mesmo da agricultura. Olha, é o Carlos, temos aqui 10 partidos a defender. Mas para quem está a ver, ele está do lado esquerdo. Pronto, não interessa. O caro ouvinte, isso não é o mais importante, mas estamos aqui a defender as políticas também. Agora, há realmente nestas candidaturas a preocupação com a economia do cuidado, com a saúde, com a educação e com a agricultura no Claro. ambiente? Sim, antes só de ir às propostas, é muito rápido, queria complementar aqui uma coisa que foi dita pelo Tito. Efetivamente, nós a nível de infraestruturas temos as melhores, ou devemos estar entre as melhores no Distrito de Bragança ao nível da educação, com exceção da Escola Luciano Cordeiro, que foi a única que ainda não foi reabilitada. Porém, se calhar somos das piores ao nível da transição digital, ou seja, nós lavamos as paredes, pintamos, construímos. Efetivamente, nessa parte não há ninguém que possa dizer que não temos boas condições. Mas acho que o próximo passo a dar, seja a candidatura que for a vencedora, será apostar na transição digital, como aconteceu com a escola, com a Exact, que antigamente com as instalações que tinha no antigo edifício da Telecom e depois no auditório municipal, na parte baixa. Quando foi construída a escola, efetivamente, pensou-se numa coisa bem estruturada e penso que tem ótimas condições, só falta então a questão mesmo da habitação para ainda poder atrair mais alunos para a escola. Agora, as propostas, efetivamente temos visto bastantes propostas, ouvido bastantes propostas por parte dos nossos candidatos. Temos a candidata do PS a defender para a saúde a criação do Centro Materno-Infantil para Mirandela, que eu apoio com toda a convicção. Acho que, efetivamente, sendo Mirandela o local mais central do Trás-os-Montes de Alto Douro, penso que faz todo o sentido e foi com muita felicidade que a maternidade saiu de Mirandela. Já lá vai muitos tempos aquelas vigílias todas que foram feitas em frente ao hospital. Até fizemos um teatro relativamente a isso. E portanto acho que sim, acho que deve ser uma aposta, seja a doutora Júlia, seja outro candidato, devem tentar, junto do Poder Central, como dizia o título, este tipo de projetos, de propostas, temos que tirar... valorizar estas coisas, como é que fixamos os jovens? Fixar os jovens temos que os capacitar e não podemos primeiro trazer os jovens se temos as condições ideais. E se queremos, por exemplo, trazer famílias, acho que efetivamente essa proposta, no caso do PS, é uma boa proposta, porque é com maternidades que se têm, não é só com maternidades que se têm filhos, mas é o primeiro passo para lhes dar boas condições. Outra delas, a questão da ajudar exatamente. A questão das aldeias também é importante,
à habitação social, uma proposta do PSC, tem que ser complementada com uma proposta, neste caso da CDU, que é, portanto, ultrapassar a questão da falha de redes em muitos locais das nossas aldeias e da fibra óptica. Efetivamente, uma consegue complementar a outra, e acho que é isso que é muito dentro da discussão do debate de ideias. Existem propostas que são criadas e conseguem complementar as outras. E depois na agricultura, que efetivamente é a minha área, acho que poderíamos ir mais além, de parte de todos os candidatos. Temos o candidato do PSC a defender a construção de infraestruturas de regadio para todo o concelho. Efetivamente é uma boa proposta, que não, isso temos de ter a consciência que tem que ser com influência sobre o poder central, porque uma construção dessa dimensão tem obviamente que ter a ajuda do governo, mas neste momento, como está a agricultura, a transição energética, exatamente, alterações de clima, a água é fundamental e é um bem que temos que acarinhar. Temos também uma proposta, neste caso da JSC, que é o incentivo à passagem para o modo de produção em agricultura biológica, e neste caso já complementa também a temática do ambiente, transformar a agricultura numa agricultura mais amiga do ambiente, e o único modo de produção, ou dos modos de produção que conseguimos obter esse fim é com o modo de produção biológico. Temos também a candidata do CDS a defender a valorização dos produtos e da praça do mercado, e também temos quase todos os candidatos a defender essa temática. Temos o candidato do PSC a defender a marca Chapéu, produtos de Mirandela. Temos o candidato da CDU a defender a valorização e a criação do mercado apenas para produtos regionais e locais de Mirandela. O candidato do Chega, sendo também da área da enologia e da viticultura, também defende a transição deste tipo de agricultura. E por ser, temos o PS também que defende que o Mirandela passará a ser o oásis Trás-os-Montes. Muito bem, eu já vi que afinal temos candidatos, vocês sabiam, não sabiam? Temos aqui candidatos com várias propostas. Agora, o que ficou aqui muito bem ciente nesta entrevista é que nós temos jovens que se interessam e jovens que se sabem. É óbvio que podíamos pegar agora no tema que toda a gente pega do caixão, da mobilidade, da zona industrial, mas aquilo que eu queria nesta entrevista era mostrar que os jovens são ativos, os jovens se interessam e que os jovens realmente vão votar, por isso é importante também fazer políticas, e que os jovens são o futuro. E temos que olhar para tudo isto de uma forma muito integrada. Se vamos falar também na parte envelhecida, também falamos também em manter aqui os jovens estão aqui. Por isso, aquilo que são os planos para o caixão, aquilo que são os planos para a rede do Tua, aquilo que são os planos para a zona industrial, temos aqui jovens que também podem dar as suas opiniões, já que o nosso Primeiro-Ministro disse que as câmaras têm um papel muito importante da maneira como vai ser gasto o dinheiro que vem agora da tal bazuca. Vamos ver se vocês têm opinião. Para já, quero-vos agradecer e umas notas finais, e agradecer desde já terem aceito este convite. Tito, uma nota final. Aproveitava só para falar, de facto, o caixão, como ele foi há 50 anos atrás, isso é impossível, não é concebível qualquer candidato idealizar ou até dizer que isso vai algum dia acontecer, até porque todos os edifícios estão completamente ultrapassados, desenquadrados, as acessibilidades não são as mesmas que são para a zona industrial, portanto, aí vem, a zona industrial está a ser aumentada, ou está a andar a bom ritmo. O caixão, de facto, deve-se potencializar as poucas empresas que lá estão ainda, como o Matador, etc. E penso que qualquer um dos candidatos deve focar nessa vertente, é potencializar as poucas empresas que ainda lá estão e mediante as características que aqueles edifícios têm e toda a logística, poder alocar lá outras, mas que se consigam adaptar àquela realidade, porque de facto muito mais que isso será muito difícil. Será muito difícil, eu diria até mesmo quase impossível, não é?
Quanto a. Falou assim rápido sobre a linha do Tua, o projeto turístico, mais uma vez também percebemos que, por muita vontade que os autarcas tenham, a decisão está sempre com exemplo do Poder Central. E temos mais municípios envolvidos. Exatamente. A vontade tem sido manifestada por todos, que queriam que o processo se desenrolasse mais rapidamente. Entretanto, em relação ao voto jovem, apelar para que, de facto, não só os jovens, mas toda a gente deve exercer o seu direito de voto, que, no meu entender, deveria ser um dever, não é? Porque, comparando até com o Brasil, é obrigatório votar. Portanto, e de facto, há 4 anos aconteceu uma mudança no sentido da ida às urnas, porque de 2013 para 2017 perderam-se alguns eleitores, mas votaram mais pessoas. Portanto, e agora esperar-se essa tendência se vai manter, portanto, se volta a assistência às urnas a aumentar ou se volta a haver um desinteresse e uma desacreditação nos políticos em geral. E voltamos um bocadinho para 2013, onde a afluência às urnas será menor. Portanto, estamos na expectativa para perceber o que vai acontecer. E também pode ser aí que podem estar as respostas para a primeira pergunta que fez. Quem é que entrará, quem não entrará. Portanto, como costumo dizer sempre só no final é que se fazem contas. Acho que há um partido que é o mais favorito a vencer estas eleições, que é o Partido Socialista, porque também é quem está no poder, portanto, logo por aí há uma vantagem para essa mesma vitória. E agora é perceber se de facto há mais pessoas descontentes ou mais pessoas contentes com o trabalho que tem sido feito. É de facto a vinda do partido Chega poderá fazer alguma moça, mas, no meu entender, como disse no início, acho que não conseguirá eleger um vereador, porque parece-me que uma coisa, foi como falamos no início, uma coisa ao espectro nacional, outra coisa é a nível local. E depois também a campanha é fundamental. Se falássemos de campanha, que tem a melhor sede, que é a maior e melhor sede, é o CDS, ganhava a CDS. O CDS está a apostar e bem na promoção da imagem dos candidatos, acho que isso é fundamental. O Chega, pelo que não tem verba alocada para a campanha, mas eu também sempre disse que quem não é visto não é lembrado. E, portanto, aí também não é culpa do candidato, portanto, se não tem verba para a campanha, não é culpa, obviamente, é culpa do partido, porque, mais uma vez... Esperemos no dia 26, sim. Realmente... E agora aqui, de facto, aquilo que de facto... As pessoas também estão um bocado na expectativa de perceber se o CDS consegue eleger um vereador e se eleger a quem é que o vai retirar. Portanto, porque pode retirar ao PS, o PS ganhar sem maioria, ou retirar ao PSD e o PSD passar para 2 vereadores. Portanto, eu acho que poderá acontecer uma destas duas opções. Ou ganha o PS ganhar com 4 e o PSD com 3, ou o PS ganhar com 3, o PSD com 3 e o CDS eleger uma porque é candidata. Portanto, acho que vai ser uma destas duas hipóteses que vai acontecer. Isso era continuar a ser como antes, Carlos. Em relação às temáticas, sim, exatamente, às temáticas que foram aqui abordadas, a minha opinião não difere muito da opinião do Tito. Apenas só com uma ligeira nota, na questão do caixão, efetivamente deve-se preservar o emprego que já existe naquele complexo, apesar de serem poucas as empresas que lá estão, mas um pouco que se faz muito. E continuando a acarinhar aquelas empresas, tentando atrair para lá mais com a renovação ou vitalização, não sei o que é. Não conheço o sentido da palavra, não sei o que é. Neste caso, a nossa Presidente de Câmara fala muitas vezes em revitalização, eu não sei o que é o sentido da revitalização. Ou renovamos o espaço. Aquilo que eu sei é que existe um plano já. Eu também o vi, mas foi uma mão cheia de nada. No final das cerimónias do centenário do engenheiro Camilo Mendonça, a CIM Terras Montes encomendaram um estudo e foi apresentado no último dia de colóquios ou dos seminários dessa atividade. Mas foi uma mão cheia de nada que nos deram. Foi mais uma questão política do que uma questão prática. E por isso eu penso também que, se efetivamente queremos fixar jovens, sejam do nosso concelho, ou da região, ou até do país, tem que passar pela diferenciação do tipo de emprego que nós entregamos.
que integramos. Por isso eu propunha era a criação do Centro Nacional de Competências para a renovação e para a automatização e mecanização da agricultura. Só aí, e trazendo engenheiros agrónomos, engenheiros zootécnicos, engenheiros do ambiente, no fundo, licenciados na área das ciências agrárias, é que conseguimos também ajudar os nossos agricultores a dar o pulo que ainda não deram, porque neste momento nós, face ao panorama nacional, e neste caso o Alentejo, o Minho, que estão muito mais evoluídos a nível da agricultura, é que conseguimos fazer com que nós também tenhamos produto diferenciado e valor acrescentado na nossa agricultura. Em relação à linha do TUA e à zona industrial, concordo plenamente com o título. Faço também só um apelo, que é que os jovens, e não jovens, ou jovens que se acham jovens e os jovens que não são jovens, vão votar e que efetivamente continuemos com esta tendência, que são as únicas eleições que têm tido um aumento face às presidenciais. Quais são as previsões para o resultado? As previsões é que ganhe, obviamente, o partido que eu também represento e que seja por maioria absolutíssima. É para isso que estamos a trabalhar. Parece um bocado difícil, mas tudo pode acontecer, não é? Pois que ganhe o melhor. Exatamente. E que ganhe Mirandela. Que ganhe Mirandela, é isso que nós queremos. Obrigada, Carlos. Obrigada, Tito. Este foi mais um episódio e aquilo que fica aqui bem ciente, aquilo que eu queria resumir aqui, é que algumas das propostas, aquilo que eu vejo, não vamos só viver da saudade. Viver da saudade quando vemos os nossos prédios degradados, viver da saudade quando nos lembramos de quando era o Queixão. Temos jovens, os jovens têm uma vitalidade diferente. Se falamos de inovação e falamos de criatividade, por que não ouvir os nossos jovens? Vamos pensar no futuro, vamos pensar o que é que vocês pensam também sobre isto. Obrigada, eu acho que foi do ponto de vista dos jovens, muito interessante. Até à próxima. Obrigado.